Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de matemática desta semana. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer aí uma atividade que ficou para a gente finalizar sobre os divisores de um número. Então, em uma das nossas aulas anteriores, nós vimos aqui um pouquinho sobre os divisores de um número, não foi? Quando a gente, no mesmo dia que a gente viu os multiplicadores de um número, a gente aprendeu a localizar quais são os multiplicadores de algum número. Então, na página 92, nós temos aí uma atividade que fala um pouquinho sobre números primos e números compostos, que a gente vai ver hoje o que é. A partir dessa atividade, tá bom? Vamos revisar, na verdade, que vocês já viram esse assunto. Em seguida, nós iremos também fazer a correção da atividade que eu passei na aula anterior sobre equivalências, da página 98. Vocês fizeram essa parte aqui do Agora Você Já Sabe? Do final do capítulo das equivalências, que é um capítulo bem pequenininho que a gente viu na aula anterior. Então, quem não fez, faz, tá bom? E manda para Tia Ju, tá certo? Na nossa próxima aula, nós vamos ver aí um pouquinho sobre frações equivalentes e faremos a correção na nossa aula online das atividades novas sobre frações equivalentes, combinado? Então vamos lá, gente. Essa atividade aí, que começa na página 92, ele diz assim, ó, o número 27 é divisível por quanto? Aliás, desculpa, o número 27 é divisível por 3, sim ou não? E mostre a divisão, tá? Então pense aí e respondam. Segunda, o número 32 é divisível por quanto? E o número 55 é divisível por quanto? Então, para a gente saber se um número é divisível por 6, por 4, na quarta questão, 69 é divisível por 9, nós vamos pensar em um número que eu multiplique por esse divisor pelo 3, pelo 6, pelo 4, pelo 9, pelo 25 e pelo 21, que são das questões 1 a 6, que resulte no número do dividendo. Quem são os dividendos aí dessas 6 questões? O 27 na primeira questão, o 32, o 55, o 69, o 125 e o 441. Então, como a gente aprendeu que a multiplicação é o inverso da divisão, para a gente descobrir se esse número é divisível ou não pelos números que estão sendo dados aí como divisor, nós precisamos pensar em um número que eu multiplique por esse divisor que resulte no número do dividendo. Se a divisão der exata, então há um divisor. Se não, a gente vai dizer por que não, ok? Então vocês vão pausar agora a aula, agora é para pausar mesmo, tá? Pausa a aula e responde, faz as continhas aí. E daqui a pouquinho vocês dão play novamente para conferir as respostas. Vamos lá? E aí, turminha, fizeram tudo direitinho? Vamos lá conferir? Então, veja bem. O número 27, ele é divisível por 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá igual a 27? O 9, não é? Segunda questão. O número 32 é divisível por 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 32? O 8. Muito bem. A terceira questão, gente, o 55 ele não é divisível pelo 6. Se a gente for realizar essa divisão, vai dar uma divisão inexata, não é? Então, não vai ser divisível. A quarta questão também não é divisível. O número 69 ele não é múltiplo do 9, tá? Então, a gente não consegue fazer uma divisão exata. Então, não, tá bom? Já na quinta questão, sim. Por quê? Porque o número 125, se a gente dividir esse número por 25, dá igual a 5. Eu preciso multiplicar o 25 5 vezes para dar 125. E já na sexta questão também vai ser. Mas por que vai ser? Porque o múltiplo desse número vai ser o próprio 21. Quando eu multiplico 21 vezes 21, dá igual a 441. Eu acredito que essa aqui vocês tiveram mais dificuldade, não é? Mas é só dividir, 441 dividido por 21. Se a divisão der exata, ok. Se a divisão der inexata, então não é divisível. Ou então, vocês podem pensar em um número que multiplicado por o 21 chegue a 441. Das duas formas, vocês vão encontrar o resultado final. Já aí, gente, com a lupa na mão, tem uma atividade que nós vamos fazer juntos. Então, vocês têm uma tabela que está enumerado do número 1 até o número 30. Não é assim? E nessa tabela, ele vai dar algumas instruções desses pontinhos. Então, a tia vai lendo as instruções e vocês vão fazendo aí, tá bom? Então, primeira instrução.
Risque o número 1. Ó, se a gente tem o número de 1 a 30, então vocês vão riscar o número 1. Riscou o número 1. Não é isso? Segunda instrução, aqui, ó. Circule o número 2 e risque os múltiplos de 2. Então, a gente vai circular o número 2 e circular também ou riscar? Riscar os múltiplos de 2. Então, quem são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 6. Vezes 4, 8. A gente vai riscar todos os múltiplos de 8, tá bom? Risquem aí pra gente ver. Então, o que mais é múltiplo de 2? E aí? O 10, não é? O 12, o 14, o 16, o 18, o 20 também é múltiplo de 2, o 22, o 24, o 26, o 28 e o 30. Todos esses números aí, eles são múltiplos de 2. Agora a gente vai ler esse terceiro pontinho para fazer o que ele pede. Circule o número 3. Vamos circular o número 3. Circulamos. E risque os múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 são os resultados da tabuada do 3. Não é assim que a gente aprendeu? Então, vamos lá. Os múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Já está riscado. 3 vezes 3, 9. Ainda falta. O que tiver riscado a gente já deixa, tá? 3 vezes 4, 12 já está. Vezes 5, 15 também já está. Vezes 6, 18 já está. Vezes 7, 21. Ainda não está. A gente risca. 3 vezes 8, 24 já está. 3 vezes 9, 27. Não está ainda. A gente vai riscá-lo, tá? E 3 vezes 10 também já está aqui, o 30. Tá? Aí a gente vai para a próxima instrução. Circule o próximo número da sequência que não foi riscado e risque os múltiplos dele até completar a tabela. Então, preste atenção, é uma questão de interpretação, tá, gente? A gente vai olhar qual é o próximo número dessa sequência que não foi riscado. Então, se a gente for analisar essa sequência, a gente vai ver que o próximo número que não foi riscado foi o 5. Então, a gente circula, não é assim? E em seguida, a gente vai riscar também os múltiplos do 5, que é o próximo número que a gente circulou. Então, vamos lá, o 7 não vai ser múltiplo, o 10 é, mas já está riscado, o 15 é, não está riscado ainda, a gente vai riscar, o 20 é, mas já está riscado, o 25 é, ainda não foi riscado, a gente vai riscar, e o 30 já está riscado. Vocês perceberam que ficaram alguns números sem ser riscados, não é? 17, 11, 19, 23 e 29. E aí agora a gente vai entender por que esses números não foram riscados ainda. Vamos lá? Então, gente, nós podemos perceber aí que sobraram alguns números. Então, os números que sobraram, a gente vai circular. O 7, o 11, o 13, o 19, o 23 e o 29. E olha a informação que ele vem dizendo aí no livro. Olha só o que ele diz aí, ó. Os números que estão circulados são os 10 primeiros números primos. Então, ó, a gente já traz aqui o conceito de números primos. E o que são esses números primos? São os números que acontecem o quê? O que é que eles têm em comum? E aí, gente? O que é que os números primos têm em comum? Olha só o que ele vem dizendo aí, ó. Nossa tabela, circulamos os números. Aí tem a sequência de números, não é? Dizemos que o número é primo quando ele tem como divisores somente ele mesmo e o número 1. Então, ó, o 2. Eu consigo dividir o 2 por quanto? Pelo próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou por 1, que dá 2 novamente. O número 3 também. Eu só consigo dividir ele ou por ele mesmo. 3 dividido por 3. Ou então por 1. O mesmo acontece com o número 27, com o número 19, não é? Com o número 23, o 13, o 11 e o 29. Então, lembre-se, números primos são aqueles números que eu só consigo dividir por ele mesmo ou pelo 1. Então, aqui o número 29, eu consigo dividir por quanto? Por 1 ou pelo próprio 29. Então, esses números a gente chama de números primos.
Então, esses que a gente circulou aqui são os 10 primeiros números primos. Tia, e os números que não são primos? Como é que eles são chamados? São chamados de números compostos, que eu tenho mais divisores, tá? Então, aqui eu tenho números primos, números compostos. Os números primos são aqueles números que eu só consigo dividir pelo próprio número, por ele mesmo, ou então pelo número 1. Esses são os chamados números primos. Já os números compostos são os demais números que não foram primos. Existem outros números primos, tia? Existem. Do 30 para lá também existe, tá? Só que esses aqui, dessa sequência do 1 ao 30, esses são os 10 primeiros números primos que existem, porque esses aí só conseguem ser divididos por ele mesmo ou pelo número 1, tá bom? Lembrando que a gente está falando de divisão exata, tá, gente? Se for divisão inexata aí, a gente consegue fazer essa divisão de números com vírgula, tá bom? E aí a gente encerra essa correção da atividade. Vamos agora fazer a correção da atividade que a tia passou na aula anterior, da página 98. Vamos lá? Então, vejam só, meninos. Essa primeira questão aí, ele diz o seguinte. Observe a situação a seguir. De um lado dessa gangorra, eu tenho uma bolinha vermelha e a outra azul. E do outro lado, eu tenho uma vermelha e duas verdes. E aí ele pergunta, quantos quadrinhos verdes vale uma bolinha azul? Explique como você pensou. Então, aqui, eu tenho vermelho e tenho vermelho, essas duas são equivalentes. Mas eu substituí de um lado um azul por dois quadradinhos verdes. Então, a bolinha azul vai valer quantos quadradinhos verdes? 2 quadradinhos verdes, não é assim? E aí vocês vão registrar como vocês pensaram. Já na segunda questão, vocês precisam fazer a leitura desse balãozinho aqui da Clara para que vocês entendam a lógica que ela utilizou para poder responder a equivalência entre essas gangorras aqui. Olha só. Se duas caixas valem 12, se duas caixas juntas valem 12, posso dividir por 2 os valores de ambos os pratos e concluir que cada caixa vale 6, tá? Então, se aqui eu tenho 12, 12 dividido por 2 vai dar igual a 6. Então, cada caixa vai valer 6. Usando a ideia de Clara, determine o valor de quanto vale cada caixa. Nessa daqui, eu tenho cada caixa vale 2, amarela. E tenho as verdinhas que estão do outro lado. Se eu juntar todas essas daqui, amarelas, não vai dar, tem 9 amarelas, cada uma tem 2, então vai valer 18, não é? 9 vezes 2 dá igual a 18, não é assim? Então, quando eu divido esses valores, vai dar quanto? E aí? Vai dar? Pensem bem, qual é o resultado que vai dar cada uma delas? Aqui eu tenho 3, então se eu tenho 3, cada um deles vai valer 6, então 6 vezes 3 é igual a 18, não é? Então, se eu tenho os dois lados com o mesmo valor, 18 e 18, 18 dividido por 3 vai dar igual a 6. E aí, cada quadrinho que está com pontinho de interrogação vale 6, na letra A. Usando essa mesma lógica, se eu tenho que dividir cada quadrinho verde pelo valor de 2 para dar igual a esse, quanto que vai valer cada quadrinho verde, gente? Vai valer o dobro, não tenho que dividir por 2, então qual é o dobro de 7? 14, não é? E já na letra C, ele traz aí quadrinhos verdes e quadrinhos amarelos. Os amarelos, eu tenho 6 quadrinhos amarelos, cada um vale 5. Cada um vale 5, então juntando todos eles aí, quanto é 5 vezes 6? Dá 30, não é? Então guardem aí esse número 30. Do lado de cá eu tenho 4 verdes, mas o outro verde está aqui. E agora, que lógica eu utilizo para responder? Usando a mesma lógica da Clara, da personagem do começo aí da questão, cada valor da caixa amarelinha é o dobro. Ele não foi dividido por 2, então é só colocar o dobro do número 5. Quem é o dobro do número 5, gente? 10, não é? Então, cada quadrinho verde vai valer 10, tá bom? Vamos agora para a terceira questão. Em cada caso, indique no quadrinho um número que torna a igualdade verdadeira. Então, que número eu multiplico por 3 que dá igual a 18, gente? Vai ser o... Qual número vocês fizeram? 6, não é? Qual número eu multiplico por 2 que dá igual a 50? E aí, 25, não é? 25 vezes 2 dá igual a 50.
Letra C e letra D. A letra C, eu vou procurar um número que eu divida em 20, que eu divido 20, que dê igual a 10. Ou eu posso também pensar qual número eu multiplico por 10 que dá igual a 20. Vai ser o número... E aí? Aliás, gente, isso aí é uma divisão, não é? Volto aqui, ó. É divisão. Vai ser por 2, não é? Então, aqui eu vou utilizar o número 2. Então, a divisão vai ficar 20 dividido por 2 igual a 10. Corretinho, tá? Já na letra D, eu preciso procurar o número que eu multiplique por 4, que dá igual a 30. E aí, que número é esse? Ou o número que eu multiplique 30 vezes o 4, que vai dar o número do dividendo, não é assim? Então, quanto é 30 vezes 4? Vocês vão armar a continha normalmente do 30 vezes 4 para descobrir por meio do conceito de operações inversas, não é? E aí a gente descobre que é igual a 120, ok? Então, turminha, por hoje é só. A nossa aula de matemática termina aqui. Espero que vocês tenham conseguido aí acompanhar essas atividades. E como tarefinha de casa, eu vou pedir que vocês façam aí a revisão da tabuada de vocês. Então, vejam se vocês têm alguma dificuldade em alguma das tabuadas e pratique aquela que vocês tiverem mais dificuldade, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula e bom final de semana, turminha. Tchau, tchau!